Mais de uma vez tentou uma explicação com Edmundo que sutilmente, com evasivas, nada lhe confessou. Porém, ela sentia a sombra caminhando a seu lado. Tentava afastá-la, tentava não temê-la, mas debalde, tão junto ela estava, que impossível não percebê-la. Depois de alguns meses, Ângela começou a sentir uma curiosidade atroz de conhecer quem era a mulher que o afastava dela e de seu lar. Quantas vezes, na ausência do esposo, sozinha, com o coração magoado e a alma dilacerada, no quarto grande e vazio, fazia a interrogação aflita. Quem será? Quem será? Devia ser em Paris, pois as suas frequentes viagens tudo positivava. De temperamento calmo, delicada e sensível, Ângela sofria atrozmente. Entregue à sua grande dor, saía sozinha pelos prados e ia procurar refúgio no mesmo recanto onde, na sua infância e depois já quando mocinha, percorria com Edmundo. Sentada numa pedra, onde costumava descansar, olhando para o céu azul e para o campo verde, sentia um certo alívio para suas dores. Ângela era profundamente boa, piedosa e crente. Na sua alma pura não existia vestígios do mal. Foi talvez essa amálgama de virtudes que fez dela uma forte mulher na adversidade. Sobrou a Ângela, o que a mim faltou. Fé. Fé. Contou-me Edmundo, certa vez, que ao voltar de Paris, já quase noite, deparou-se com Ângela sentada na pedra, alheia à hora, mergulhada talvez no emaranhado das suas ideias. Ele se aproximou e sua esposa não o pressentiu. De olhos fitos na imensidão do céu, trajando um branco e modesto vestido, mais parecia um fantasma de uma lenda. Fiquei revoltada quando ele me fez essa descrição. Depois que ela, pela primeira vez, tentou interrogá-lo sobre as suas viagens a Paris, e Edmundo tentou iludi-la com palavras mentirosas, ela nunca mais proferiu uma palavra sobre isso. Continuou a viver em silêncio, certa que tinha perdido para sempre o seu companheiro. As poucas vezes que Edmundo a convidou para ir a Paris em sua companhia, ela delicadamente recusou. Quando foi necessária a sua ida à capital, o fez em companhia de sua mãe ou então sozinha. Recusou sempre ser vista com seu esposo, até mesmo no burgo, declinava de sua companhia. Viveu até o fim silenciosamente. Jamais leu os livros de Edmundo e, quando ele lhe fazia perguntas a esse respeito, ela simplesmente dizia que não tinha tempo para ler, outros afazeres mais imperiosos a impossibilitavam. Edmundo bem compreendia e depois não lhe perguntou mais nada a esse respeito. Numa das suas poucas viagens a Paris, em casa de uma velha amiga de sua mãe, foi que ouviu pela primeira vez um ligeiro comentário a meu respeito. Não teve mais dúvida, tudo se clareou, tudo se fez limpo na sua frente. Recordou antigas reminiscências desde o seu casamento até o último lançamento do livro dele, no qual era clara a minha inspiração no mesmo, mas mesmo nessa ocasião teve a fortaleza de não deixar aparecer uma só mágoa, uma só crueldade do marido, disfarçando com firmeza seu doloroso drama. Na companhia de sua velha mãe, deixou que o tempo corresse normalmente. Soube encontrar na solidão de si mesma o lenitivo para o seu infortúnio. Não se surpreendeu quando Edmundo lhe participou que, devido aos seus múltiplos negócios na capital, era necessário para lá se transportar. Atenciosamente, dissimulando uma falsa polidez, a convidou para acompanhá-lo. Ângela, depois de fitá-lo prolongadamente, se recusou dizendo ser impossível devido à sua velha mãe, já enferma, necessitar de mais tranquilidade, o que seria impossível na turbulenta capital. Podes ir, Edmundo, e quando quiseres vir até aqui, o meu lar será também teu. Edmundo, indiferente, partiu para vir residir conforme eu desejava, perto de mim. Ângela continuou sozinha e, sozinha, permaneceu sempre. Na choupana de Pierre passamos diversos dias, esquecidos dos nossos deveres e das nossas grandes responsabilidades.
Foi pela manhã de um claro dia que, aflita, disse a Edmundo: precisamos voltar. Calculo a preocupação de meu pai, pois saí sem lhe dizer para onde ia. Realmente, Madalena, precisamos voltar o mais depressa possível. Desci ligeira à procura do cocheiro. No salão encontrei Pierre e pedi-lhe que fosse ultimar a minha partida imediata. Voltei para o aposento onde Edmundo já estava também em preparativos. Depois de uma boa refeição deixamos a choupana de Pierre onde passamos mais uma vez, dias inesquecíveis. Chegamos cansados e foi com surpresa que vi, no grande terraço, meus dois irmãos. Sem poder esconder a minha grande aflição ao vê-los, apertei as mãos de Edmundo e disse-lhe: creio que algo de extraordinário está se passando em minha casa. Olha meus irmãos que raramente é que vêm. Olha, Edmundo, olha. Quase correndo, subi a longa escadaria e, ofegante, cheguei aonde eles se encontravam e fui logo perguntando: o que aconteceu na minha ausência? O que foi? Eles me olharam com ar de grande censura e, depois de um rápido cumprimento a Edmundo, disseram-me juntos: nosso pai está desenganado. Ao ouvir a triste notícia, cambaleei como uma ébria, encostando-me às paredes. Depois subi para os aposentos do meu querido pai. Vagarosamente empurrei a porta e entrei. O vasto aposento estava mergulhado numa semi-escuridão, pois a janela fechada impossibilitava a luz do dia. Cheguei-me para junto do grande leito. Afastei as cortinas e deparei com meu pai de olhos fechados. Uma palidez marmórea encobria sua face. As mãos fidalgas, de dedos longos, estavam sobrepostas sobre seu peito. Arfava dificilmente. A sua respiração era entrecortada por ligeiros soluços. Sentei-me na borda do leito e pousando minha mão sobre seus cabelos, o chamei baixinho: meu pai. Meu querido pai. Ele foi aos poucos abrindo os olhos e, ao encontrar-me sentada a seu lado, sorriu tristemente, depois tornou a fechar os olhos. Fiquei muito tempo sentada à espera que ele falasse. Mas vendo que ele não fazia um só movimento, tive medo de despertá-lo, levantei-me e fui sentar-me numa cadeira um pouco afastada de seu leito. Tudo a meu lado rodava. Um medo terrível apoderou-se de mim. Senti que meu pai estava moribundo, breve ele também me deixaria. Lágrimas brotaram dos meus olhos ao pensar que ficaria sem o seu apoio valiosíssimo. Ele era o meu forte esteio. Amparada na sua presença, enfrentava a destemida todas as lutas. Tinha certeza de que ele era estimado e por ele eu ainda era respeitada, mas desaparecido, o que seria de mim? Rica, riquíssima, mas isso não era o bastante. Ficaria só. Teria Edmundo, mas compreendia que tinha que curvar-me diante dessa verdade dolorosa. Era preciso dissimular a nossa ilegal união. Os meus irmãos, já sabedores do que se passava, tratavam Edmundo quase como um inimigo, e desaparecido meu velho pai, eles me abandonariam por completo. Eram também riquíssimos e sempre viveram afastados do nosso convívio. Sim, teria de ficar sozinha no imenso castelo. Ele era meu. Tão aprofundada estava nos meus pensamentos que não vi Edmundo entrar e se aproximar do leito onde estava meu pai. Depois veio para perto da minha cadeira. Nesse instante meus irmãos entraram também e foram para junto do nosso venerando pai. Acerquei-me do leito, com a cortina afastada. Todos nós fitávamos com reverente piedade aquele que tinha sido nosso melhor amigo. Edmundo veio também para perto. Todos em silêncio fitavam o enfermo, nenhum tinha coragem para despertá-lo. Inesperadamente, meu pai abriu os olhos e aflito, chamou-me. Madalena. Madalena, onde estás, minha filha? Aqui a teu lado, meu querido pai. Soluçando, ajoelhei-me, recostando a cabeça junto a sua ele, lentamente,
acariciava minha cabeça. Depois, sorrindo, e ainda com toda a sua verve, disse: Meus filhos, tenho de pagar o meu tributo à natureza, tenho de dar a ela minha partícula para o seu eterno florir. Vinde para perto, quero, ao morrer, que o meu corpo seja transportado ao meu burgo de Saint-Germain, e lá seja sepultado como para o foram os meus antepassados. Quero a ele doar o meu corpo, quero que a minha partícula de seiva seja para ele e que possa assim contribuir para que os seus prados sejam mais verdes e as suas flores mais perfumosas. E ainda com um sorriso nos lábios fechou os olhos e nada mais disse. Calados, continuávamos juntos a seu leito, olhando aquele rosto que até há poucos dias era alegre e expressivo. Meu pai adoecera repentinamente durante minha ausência. Ao voltar à nossa casa, senti uma ligeira indisposição e recolhendo-se aos seus aposentos, deitou e não pôde mais se levantar. Traiçoeira moléstia vinha, há muito tempo, o aniquilando sutilmente. Não foi para ele nenhuma surpresa, era bastante inteligente para compreender perfeitamente o seu estado, mas dotado de invulgar força de vontade, impávido, enfrentou o mal terrível. Foi forte até o fim. Compreendia nitidamente que meu pai teria poucas horas de vida. Saí devagar e fui dar ordens para que um criado fosse buscar o velho sacerdote, nosso grande e sincero amigo. Queria que ele assistisse os últimos momentos de meu pai, não como sacerdote, mas como amigo que sempre foi. Do imenso terraço, vi quando a carruagem saiu velozmente. Senti uma profunda dor e, nos meus olhos cansados, lágrimas brotavam sem que eu pudesse impedi-las. Sentei-me numa cadeira, e apertando fortemente as mãos frias, recostei minha cabeça e sozinha dei expansão à minha mágoa. Depois, mais aliviada, abri os olhos e fitei o céu que estava, nessa hora, de uma impressionante beleza. Não podia deixar de fazer esse exame, tal a impressão que o mesmo me causara, talvez, devido à minha angústia e ao meu desespero, tenho encontrado naquele momento uma beleza tão diferente no céu, tão forte, que não podia deixar de perguntar a mim mesma. Mas será que o céu é só mesmo o éter que meu pai diz, ou então a moradia das almas eleitas, segundo o nosso velho amigo sacerdote? Um mal-estar inexplicável torturava-me. Poucas vezes, raríssimas mesmo, eu tinha esses devaneios, vivia alheia a todos os sofrimentos, pois até então nada me tinha sido negado, nada. Possuía tudo. Nunca procurei ajudar a quem quer que fosse, ignorava que, não muito longe do meu rico e majestoso palácio, viviam seres famintos e crianças andrajosas. Ignorava que, no meu próprio burgo, os meus vassalos também sofriam, e que, dos seus trabalhos estafantes, mais da metade vinha parar nas minhas mãos para sustentar o meu luxo e aumentar o meu orgulho. Mesmo dentro do meu palácio eu olvidava que os meus criados eram tratados com desprezo e, constantemente, humilhados por mim. Nesse ligeiro exame que eu fazia, fitando o céu e tendo a alma torturada com a perda não muito longe de meu pai, sentia que precisava ser melhor, precisava ser mais bondosa. Ouvi o barulho da carruagem que se aproximava. Levantei-me depressa e desci os degraus de mármore da grande escada para ir ao encontro do amigo dos meus pais. Auxiliei o velho sacerdote a descer. Notei que ele estava mais alquebrado e que o seu rosto estava totalmente sulcado de profundas rugas. Os cabelos muito brancos, emolduravam a sua bela cabeça. Pálido, de uma palidez amarelada que dá ao mesmo um aspecto de velho marfim. Suas mãos de dedos longos, quase que ocultas pelas compridas mangas do negro hábito, seguravam o antigo livro que eu sabia tinha sido um presente de minha mãe. Vi comovida que o mesmo já estava bem estragado, pois era na realidade muito antigo. Desde mocinha via-o sempre nas suas mãos. Carinhosamente me abraçou e assim subimos para os aposentos de meu pai. Entramos com cuidado, sentados perto do leito, Edmundo e os meus dois irmãos.
Meu pai continuava com os olhos fechados. Nos aproximamos. Sentei-me baixinho e chamei, inútil. Ele continuava impassível. Tornei a chamá-lo bem junto dele. Todos nós esperávamos, com ansiedade, que ele nos olhasse novamente. Depois de dolorosa espera, ele aos poucos foi abrindo os olhos e nos vendo todos ao redor de seu leito, sorriu e notando o velho sacerdote também junto dele, ergueu as mãos e apertou fortemente a do velho amigo. Notamos que ele não podia mais falar, inútil o esforço nosso, era chegado o momento fatal. Procurei, alucinada, as mãos de Edmundo, tentando sufocar a minha dor. O sacerdote ajoelhou-se e, abrindo o velho livro, começou a rezar muito baixinho. Nenhum de nós imitou seu gesto de piedade. Continuamos, todos os quatro, de pé. Não foi dolorosa a agonia de meu pai, ele nos deixou muito calmamente quando vimos que não respirava mais. Notamos também que ainda pairava nos seus lábios o mesmo sorriso triste. Abaixei-me com o rosto coberto de lágrimas, beijei com respeito os seus cabelos. Meus irmãos e Edmundo fizeram o mesmo. Foi o sacerdote que, ainda piedosamente, juntou as suas mãos sobre o peito num derradeiro gesto de verdadeira amizade por aquele que tinha sido, durante tantos anos, seu companheiro leal. Comunicada a sua morte, o nosso castelo foi invadido por um grande número de amigos e admiradores. Era meu pai realmente estimado na sociedade. O seu sepultamento foi pomposo e, obedecendo à sua última vontade, foi sepultado no nosso burgo de Saint-Germain. Foi doar, segundo ele acreditava, a sua minúscula parcela terra querida para que os seus prados fossem mais verdes e as suas flores mais perfumosas. Estava ao lado dos seus antepassados gloriosos e, breve, o seu nome ali também estaria gravado em letras grandes no bronze imortal, que nem mesmo o perpassar avassalador do tempo seria capaz de apagar. Ali ele descansaria ao lado de minha querida mãe. E estavam juntos para sempre. Eu estava também senhora absoluta do burgo e do castelo dos meus ancestrais. Com a morte de meu pai, o grande castelo se tornou muito sombrio ou, melhor, lúgubre, com as janelas e portas fechadas, a criadagem andando cuidadosamente pelos vastos salões e longos corredores, abafando os passos sobre os espessos tapetes, mais pareciam fantasmas do que seres reais. Trajados de luto e silenciosos, atendiam às minhas ordens prontamente. Meus irmãos retiraram-se logo após o sepultamento de meu pai. Fiquei só com Edmundo. Procurei para o nosso refúgio, uma pequena sala ao lado do quarto de dormir de meu pai. Era um salão claro cujas paredes eram revestidas de acetinado papel verde claro, salpicado de graciosos punhados de rubras rosas, soltas à vontade, leves borboletas de asas esguias se misturavam com as rosas. Móveis artísticos de um dourado velho, dispostos com aprimorado gosto enfeitavam também a bela sala. Das paredes pendiam diversas telas de grandes pintores modernos, trabalhos esses adquiridos por meu pai por preços fabulosos. Em todo o meu castelo se encontravam verdadeiras joias de arte, principalmente pintura que era o que meu pai mais admirava sempre que adquiria um quadro célebre. Ficava tão empolgado pela aquisição que vinha buscar minha mãe e eu, depois, colocando-se na frente da sua conquista, tentava nos explicar com palavras do mais vivo entusiasmo o motivo que inspirara o pintor. Lembro-me quando ele comprou um famoso quadro de um velho Belchior. Compra essa casual, disse-nos ele, ao entrar por mera curiosidade numa casa, seduzido por belos bibelôs de marfim esculpido. Realmente os marfins eram encantadores. Adquiridos, continuou a examinar tudo quanto estava ao seu redor, bem escondido, entre muitos lampiões e candelabros, o quadro precioso. Afastados os objetos, tomou com as mãos trêmulas o achado inesperado. Não era grande o quadro, com moldura simples, mas estava bem escondida a assinatura rara, que só ela valia altíssimo preço.
sem discutir pagou o que foi pedido. Com sofreguidão tomou a carruagem, que o esperava à porta, e mandou que voltasse rapidamente para casa. Eu estava no terraço quando vi meu pai, com o embrulho nas mãos, subir ligeiro a grande escadaria. Corri ao seu encontro. Madalena, vem depressa, vem. Adquiri hoje uma preciosidade inesperada para minha coleção. Acompanhei-o, seguindo seus passos largos. Entramos na mesma sala onde, depois de sua morte, procurava refúgio em companhia de Edmundo. Meu pai a chamava de minha sala das rosas rubras. Era uma das suas flores preferidas. Ele colocou o embrulho sobre o velho console dourado. Com cuidado retirou o invólucro que o cobria e diante dos meus olhos atônitos surgiu uma das Madonas de Rafael. Impossível descrever a beleza do referido quadro. Meu pai gesticulando disse: Minha filha, onde este gênio encontrou inspiração para esta tela? Mesmo que o modelo fosse perfeito, só um gênio poderia, com paupérrimos tubos de tintas imperfeitas, fixar numa tela tanta beleza de cores, harmonia de contornos e efeitos de luz. É divino, minha filha, é divino. Muitos anos depois, quando me desprendi da pesada matéria e galguei o espaço infinito, penetrando na verdadeira vida espiritual, foi aí que compreendi a fonte de inspiração dos raros gênios que volvem à Terra e aí deixam imorredouro as passagens de sua vida. Daqui a que eles recebem, nos momentos de meditação, a inspiração e depois procuram, ainda com imperfeição, fixar o que viram rapidamente durante os fugazes momentos em que lhes foi permitido antever vultos graciosos, clarões maravilhosos, harmonia de vozes, música suave, tudo tão belo que eles, então, sôfregos e alguns alucinados, desesperadamente procuram gravar, amedrontados, antes que lhes fuja a visão inesperada. Edmundo estava morando bem perto do meu palácio, podendo assim estar sempre ao meu lado. Ele era tudo para mim, nele concretizei todo o meu ideal. Desde que meu pai morreu, procurei organizar a minha vida nos moldes que desejava. Não atemorizavam meus comentários maldosos da sociedade, passava indiferente sobre todos os preconceitos, zombava das críticas feitas a meu respeito. Era por demais independente para sentir qualquer vislumbre de temor. Imensamente rica e nobre, não precisava nada a temer, tinha o meu futuro assegurado e, agora, mais do que nunca pretendia tirar da vida a essência para a minha desmedida ambição e o meu deslocado amor por Edmundo. Ele estava para sempre afastado de Ângela. A sua vida estava vinculada à minha por elos tão fortes que nada poderia destruí-los. Cabia sabermos aproveitá-la fartamente. Exigia que Edmundo vivesse somente para mim, tinha ciúmes até dos seus livros, ou melhor, das horas que ele passava sozinho no seu gabinete entregue ao seu labor estafante de escritor. Pedi muitas vezes que ele diminuísse esses trabalhos e, para afastá-lo, protestava, algumas ocasiões, imaginárias doenças ou então organizava passeios prolongados, ora na velha casa de Pierre ou então no meu burgo de Saint-Germain. Edmundo pacientemente deixava-se levar pelas minhas mãos e pelos meus carinhos. Ele estava escrevendo mais um livro que pretendia breve lançar, precisando assim trabalhar assiduamente. Passava horas seguidas fechado no gabinete que tinha pertencido a meu pai e que, desde a sua morte, eu designara para ele. Tudo continuava no mesmo lugar. Os mesmos móveis, as mesmas tapeçarias, as mesmas telas. Quando entrava lá para fazer companhia a Edmundo, senti uma sensação estranha, como se um frio intenso percorresse o meu corpo. Senti arrepios fortes sobre a minha epiderme e mais de uma vez tive medo. Levantava-me apressado e ia para bem junto dele. Este então erguia a cabeça ao sentir os meus braços apertando fortemente. Que é isso, Madalena? Que olhar espantado. O que estás sentindo? Medo. Medo. Mas, do que, minha querida? Dizia ele delicadamente. Não sei,
mas estou com medo. Muitas vezes senti isso. Recordo-me de uma tarde, quando, desanimada de esperar por Edmundo, resolvi ir buscá-lo no gabinete. Entrei bem devagar. Da janela aberta completamente, vinha uma aragem trazendo o sutil perfume das flores do jardim bem próximo. Estávamos em plena primavera. O jardim do palácio, cuidadosamente tratado por hábeis jardineiros, estava belíssimo, principalmente as roseiras de meu pai pelas quais eu tinha verdadeira idolatria, pois sabia perfeitamente como meu pai as admirava. Para elas tinha um jardineiro reservado. Bem perto do seu gabinete de trabalho, junto à janela, um imenso canteiro ostentava magníficas roseiras, cujo perfume invadia o gabinete, trazido quase sempre pelo vento. Da porta semi-aberta, vi Edmundo de cabeça baixa escrevendo rapidamente. Recostei minha cabeça na porta para analisá-lo como costumava fazer. Quantas vezes fiz esse exame? Não sei enumerá-las. Perguntava a mim mesmo, o que tinha Edmundo para que tivesse por ele esse desmedido e alucinante amor? Amor que me fazia olvidar todos os meus deveres, que me fazia forte para enfrentar todos os obstáculos e derrubar todas as barreiras que surgiam à minha frente. Mais de uma vez constatei que Edmundo não era bonito e cheguei mesmo, em certas ocasiões, a achá-lo feio, porém não podia viver sem ele. Edmundo continuava a escrever sem se aperceber da minha presença. Estava terminando uma longa página de papel, onde eu podia ver a sua letra pequenina e leve, ao lado, outras páginas atiradas negligentemente. Vi quando ele terminou e, demonstrando cansaço, segurou a cabeça com as duas mãos, depois pousou o olhar na janela aberta à sua frente. O olhar de Edmundo, nesse momento de devaneio, era completamente diferente. Tinha uma expressão estranha, como até então nunca tinha visto. Apertava fortemente as mãos e tive certeza que ele, baixinho, pronunciou meu nome. Senti dentro de mim uma sensação de medo, de dúvida, e de ódio, pois pensei imediatamente que o nome pronunciado tinha sido de Ângela. Nunca deixei de sentir ciúmes apesar das demonstrações de afeto que tinha recebido dele. Jamais esse nome tinha sido pronunciado por nós. Desde o momento em que ele a deixou definitivamente para vir morar em Paris, satisfazendo, assim, o meu capricho de mulher. Mas mesmo assim eu ainda a temia. Temia porque ela nunca fez alarde do seu sofrer, nunca pronunciou uma só palavra de revolta, sempre afastada, vivia modestamente, soube renunciar com altruísmo, e isso causava a Edmundo um certo respeito e um certo vexame. Não podendo mais me conter, entrei bruscamente. Edmundo, assustado, voltou-se para meu lado. Trêmula, sem poder dizer uma só palavra, fiquei em pé segurando com força o espaldar da cadeira. A minha respiração era ofegante, sentia o meu coração bater apressadamente. Olhei para um espelho que estava ao lado e vi que uma palidez intensa cobriu meu rosto. Foi Edmundo que, aflito, perguntou: Madalena, o que aconteceu? Por que estás tão assustada? O que foi? Eram sempre essas as suas palavras quando me via assim. Sabia que eu tinha medo, algumas vezes, quando entrava no gabinete de meu pai. Sente-se aqui, minha querida, deixa esse temor infundado, não posso crer que, forte como és, possas te deixar levar por esse tolo temor. Este gabinete devia ter o teu lugar preferido, aqui deverias vir sempre, pois neste recanto foi que teu pai passou talvez as suas melhores horas, e agora, eu também aqui venho e aqui passo horas de calma, alheio a tudo, vivendo o meu presente feliz, muito feliz, Madalena. E, se algum dia eu partir para não mais voltar, tenho certeza de que será aqui o teu cantinho predileto. As minhas recordações se unirão às de teu pai e terás, minha querida, a certeza de que nós não te deixamos sozinha. Por que, Edmundo, dizes isso? Estremeci violentamente e, levantando-me, apertei-o junto ao meu coração,
muito junto como se estivesse prestes a perdê-lo. Vamos, Madalena, vamos sair um pouco, vamos até o jardim, estás muito nervosa e precisas aspirar um pouco de ar puro. Vamos. E tomando as minhas mãos, saímos do gabinete. Devagar encaminhamo-nos para o jardim que, como já me referi, estava belíssimo. Sentamos num pequenino banco que estava debaixo de um arbusto florido. No chão, flores murchas cobriam a terra vermelha. Nervosa, calcava com os meus pés, finamente calçados, as pétalas mirradas das flores que, horas antes, ainda enfeitavam a árvore que nos proporcionava sombra acolhedora. Calada, pensava no desabrochar dessas delicadas flores de matizes perfeitos e de aromas sutis. Sempre fiz para mim mesmo essas interrogações. Seduzia-me o mistério impenetrável da natureza. Como podia surgir da terra bruta, a água cristalina dos regatos, que deslizam mansamente pelos prados e pelas colinas verdejantes? Ou então, os rios imensos, os cachoeiras majestosas, cujas quedas abruptas nos oferecem quadros surpreendentes de beleza? Como podiam surgir as plantas, desde a pequenina florzinha oculta e modesta até as árvores altas e imponentes das sombrias florestas? Como surgiram os animais, desde os ferozes habitantes das densas selvas, os répteis repugnantes e traiçoeiros até as aves tenras, como os esguios beija-flores, até o condor valente que cruza os seus com destemor? Como surgiu o homem? Como? Olhei para Edmundo, ao meu lado, com a cabeça recostada no tronco da árvore, olhos fechados, alheio à minha dúvida e ao meu exame. Sim, tornei a perguntar a mim mesma. Como surgiu o homem? Volvi a milênios passados e revi os primitivos habitantes da Terra, vivendo nas cavernas, semidespidos, selvagens, vagando incertos pelos desertos ou pelas montanhas, sem lei e sem rumo. Depois tornei a fitar Edmundo, elegante, fidalgo, culto. Não tinha dúvida, tudo era bem visível, como dizia meu pai. Tudo devemos à natureza, essa força propulsora que lentamente fazia transformações claras e prodigiosas. Continuei a pisar as flores murchas fazendo as minhas divagações, recapitulando velhas reminiscências. Ainda era bem jovem, 25 anos. Há 10 anos, que tinha unido meu destino ao de Edmundo. Tinha perdido meus pais, restava-me somente ele. Volvi meu pensamento para minha infância não muito distante, revi os lugares que costumava brincar no meu burgo querido, Bosque Verde, o regato onde ia me sentar e fazer as mesmas interrogações que hoje estou fazendo, ao contemplar as pétalas murchas das flores caídas da grande árvore. Lembrei-me das palavras do velho sacerdote quando das visitas feitas à minha mãe. Céu! Céu! Dizia ele, com sua voz compassada de timbre muito suave, o céu, minha filha, é a moradia das almas boas, das almas eleitas de Deus. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Parecia-me ouvir a minha gargalhada alta e as minhas palavras irreverentes. Deus! Ora, não acredito nisso, não. Nada disso existe. Nada. Debalde, o bom amigo, tentava ainda, no esforço, chamar-me ao seu lado para uma explicação mais demorada. Debalde, eu recusava sempre. Sentia dentro de mim uma angústia inexplicável, não sabia o que pensar. Parecia-me que não muito distante algo esperava-me, algo de fatídico. Sentia medo, mas medo de quê? Não sabia. Edmundo dormia calmamente. Olhei para o seu rosto expressivo onde um rastilho de luz, vindo do sol, dava uma expressão ainda mais estranha. Nesse momento, não sei como, voltou-me a ideia de que poderia perdê-lo. Sufoquei um grito. Perder Edmundo. Não, não. Se isso acontecesse eu me tornaria uma mulher má. Muito má,
Nada mais seria capaz de me fazer voltar a ser o que fui. Teria ódio de tudo e de todos. Como passaria os meus dias? Nem sei mesmo como poderia passá-los. Só ao pensar nessa possibilidade, tudo girou ao meu redor, tudo escureceu e o meu coração batia lentamente. Meditei. Preciso acumular Edmundo de todo o carinho, preciso proporcionar-lhe o máximo de conforto e de distrações, afastá-lo do trabalho que o cansa e absorve, horas e horas. Ele precisa de um ambiente mais alegre, de companheiros para se distrair e não trabalhar como vem trabalhando ultimamente. Sou riquíssimo e tudo farei para que ele viva calmamente. Tenho de mudar a rotina da nossa vida. Preciso afastá-lo de Paris e do ciclo estafante de trabalho em que consiste a vida de um escritor. Organizarei algumas festas no meu burgo. Algumas caçadas no bosque, e assim passaremos meses mais tranquilos. Convidarei alguns amigos seus. Sim, é isso que vou fazer e fazer breve. Preciso também de repouso. 10 anos que vivemos somente nesta asfixiante sociedade, suportando essas enfadonhas festas, ouvindo esses comentários maldosos, estamos exaustos. Precisamos mesmo do nosso burgo, aspirar o ar puro dos seus campos, galopar pelas suas estradas largas, sentir o sol ardente que inunda suas terras fecundas. Lá encontraremos paz. Sim, iremos breve. Necessito rever o que me pertence, ver pessoalmente o que meu pai legou-me com tanto amor. Sim, quando se achava enfadado da sociedade corrompida de Paris, ele procurava o velho burgo e lá encontrava a tranquilidade precisa. Seguirei mais uma vez o seu exemplo. Tão entretida estava que não vi quando Edmundo despertou. Voltei assustada ao sentir a sua mão pousar sobre a minha. Então, Madalena, estás melhor? Sim. Ele sorriu, e apertando com força a minha mão, tornou a dizer: Vamos acabar com isso, querida, estás nervosa e precisas de distração. Ao ouvir as suas palavras, quase não contive a minha satisfação, pois elas vinham juntamente quando eu as desejava. Tens razão, sinto-me nervosa e preciso sair de Paris. Esta atmosfera carregada faz-me mal, preciso de ar puro e de tranquilidade, o que não tenho aqui. Mas, Madalena, sair agora de Paris é impossível. Impossível, por quê? Bem sabes que tenho compromissos firmados e que não posso fugir deles. Ora, Edmundo, esses compromissos deles me encarrego, não tens, absolutamente, necessidade de te escravizar trabalhando como vem fazendo assiduamente, horas seguidas. Assim como eu, precisas de repouso. Deixe esses compromissos e vamos para o meu burgo, lá passaremos alguns meses, poderemos organizar algumas reuniões e algumas caçadas de que tanto gostas. Está resolvido, iremos brevemente para o burgo de Saint-Germain. Estamos na primavera. Os seus prados estão verdes e os jardins floridos, juntos cavalgaremos pelo bosque, visitando os recantos conhecidos, ainda cheios de recordações agradáveis. O meu burgo é belo e tenho a certeza de que lá poderemos viver felizes. Senti que Edmundo concordava plenamente comigo. Ele estava cansado e não podia ocultar-me que tinha uma grande preocupação que o torturava. Tinha ao meu lado tudo quanto desejava, mas tinha também, assim como eu, sobre as nossas consciências, uma nódoa tão marcante que, por mais que desejássemos, não podíamos limpá-la. Essa nódoa era o sofrimento resignado de Ângela. Infeliz daquele que tem manchas na sua consciência, elas são como brasas que queimam e, mesmo com aparências distintas, cobertas por uma camada de cinzas brancas, não deixam de, por baixo, estarem ardendo e torturando. A tarde ia, aos poucos, se findando, e o sol rubro se escondia por trás das montanhas, deixando que a noite se aproximasse lentamente. No céu, um punhado de estrelas já enfeitavam quando nos levantamos. Antes de entrarmos demos uma volta pelo grande jardim,
Depois, com passos lentos, subimos a longa escadaria de mármore. No salão, os criados já acendiam os candelabros de muitas velas, acesas, iam de poucos inundando o salão, até então imerso na penumbra, de uma luz amarelada que dava ao mesmo um aspecto encantador. Procurei uma cadeira junto a um console e sentei-me, enquanto Edmundo foi para o seu aposento. Precisava coordenar tudo para a nossa próxima partida. Teria de deixar o meu castelo entregue à criadagem em que eu tinha absoluta confiança, mas, mesmo assim, não deixava de me preocupar um pouco. Era o meu castelo um dos mais ricos de Paris. Os seus salões encerravam uma verdadeira e fabulosa fortuna. Tudo me pertencia exclusivamente, mas, apesar de tanta riqueza e de tanta nobreza, eu não era feliz como desejava ser, vivia sobressaltada, principalmente agora, com essa inquietação e esse temor de vir a perder Edmundo. Sobre o console, um retrato de minha mãe quando ainda jovem. Pousei demoradamente o meu olhar sobre o seu rosto expressivo e notei quanto era triste o seu olhar. Tinha minha mãe, nesse retrato, os cabelos penteados, muito altos, e entrelaçados com delicado fio de transparentes pérolas, sobre o colo decotado, um magnífico colar também de pérolas. Como achei minha mãe encantadora, nesse momento. Sabia que ela sofrera muito, que meu pai fora um boêmio incorrigível, que muitas mágoas lhe causou, mas, sabia também, minha mãe teve até o seu último alento o consolo de uma amizade leal, a assistência devotada de um amigo sincero que acompanhou, durante toda a sua vida, com devotamento. Assim, deduzia que mamãe havia sido mais feliz do que eu, pois Edmundo, apesar de suas demonstrações de amor e devotamento, era casado e existia outra mulher que tinha mais direito do que eu, uma sombra negra ao nosso lado, empanando constantemente a nossa tranquilidade. Sombra essa que, apesar de sutil e insignificante, eu não podia, com toda a minha riqueza e com todo o prestígio dos meus brasões, afastar do meu lado. Ouvi passos ao meu redor e, logo, a voz quente de Edmundo, chamando-me. Madalena, vem. Levantei-me e fui ao seu encontro. Então, já resolveste quando iremos para Saint-Germain? Quando quiseres. Então irei ultimar os meus compromissos para podermos seguir o mais depressa possível. Agora estás contente? Sim, estou muito contente. E juntos, de braços dados, saímos do salão iluminado e nos encaminhamos para outra sala onde os criados já nos esperavam para servir o jantar. Capítulo 4. Premonições. Seguimos para o Burgo de Saint-Germain, onde pretendíamos passar uma longa temporada, levando diversos criados do castelo assim como mais 2 carruagens. Saímos de Paris muito cedo para podermos aproveitar melhor a manhã, que estava deliciosa. Íamos na frente, seguidos pelas 2 carruagens que transportavam a criadagem e a minha bagagem, que era enorme. Sentada bem junto de Edmundo, aspirava com força a aragem fresca, sentia o ventinho gostoso que vinha bater no meu rosto, desfazendo o meu cabelo. Respirei aliviada quando deixei para trás as derradeiras casas e entramos na larga estrada. Edmundo ia silencioso e eu não quis interrompê-lo. Encostei minha cabeça sobre os seus ombros e fechei os olhos. Tentei dormir, mas impossível, o meu cérebro exausto ainda trabalhava e sentia a minha cabeça pesada. Até então não tinha desaparecido a angústia que vinha, há muito tempo, torturando-me atrozmente. Esperançosa estava de que, chegando no meu burgo, tudo isso desapareceria, voltando-me novamente à tranquilidade desejada. Só ali é que poderia operar-se essa milagrosa transformação. Sentia que percorrendo as estradas livremente, ouvindo os trinados dos pássaros, bebendo a água pura dos seus regatos voltaria a minha tranquilidade perdida. E assim, nesse esperançoso devaneio, seguia sem quase sentir o trepidar da carruagem sobre as pedras do caminho.
Pela janelinha via passar, com delicados quadros, a paisagem bela. Edmundo dormia calmamente a meu lado, sem sentir esse trepidar incomodativo da carruagem. Volvi olhar para o seu rosto, que nesse manhã estava muito pálido, e ao redor dos seus olhos uma sombra azulada denunciava seu cansaço. Passei de leve a mão sobre os seus cabelos revoltos pelo vento impertinente, alguns fios brancos surgiam indiscretos. Sentia o afar ritmado do seu coração. Como adorava Edmundo! Era um amor tão forte, tão violento que eu mesma, muitas vezes, me atemorizava. Ele era para mim a força de todo o meu viver. Só por ele é que ainda conseguia dominar o meu temperamento audacioso, subjugar todos os meus ímpetos, enfim dominar a mim mesma. Edmundo era bom, muito bom. A única mancha que tinha a toldar a sua consciência era o abandono de Ângela e a sua vida unida à minha, mas eu fui a grande causadora, a mim somente cabia a maior parcela. Fui a tentação, e soube ser realmente uma tentação. Edmundo, bom como era, deixou-se facilmente envolver na teia ardilosamente preparada por mim, mas era ainda ele que continha os meus ímpetos, era ele que, com suas palavras ponderadas, fazia-me quase sempre raciocinar melhor, evitando que eu praticasse verdadeiros desatinos. Quantas vezes ele discordou das minhas opiniões e, quantas vezes, ele se entrepôs entre mim e pobres criados que vinham protestar por violências praticadas sob o meu teto e que eu, sem refletir, os repelia com desdém. Quantas vezes foi Edmundo o portador de queixas dos meus vassalos do burgo. Ele era sim o meu guardião amigo, mas se algum dia viesse a perder esse amigo, temia por mim mesma. Já estávamos perto do burgo e a carruagem, diminuindo a velocidade, entrou a percorrer a bem tratada e larga estrada que dava para o castelo. Numa volta vimos as primeiras árvores do bosque e ao longe surgiam os contornos majestosos da minha rica residência. Ordenei ao cocheiro que diminuísse ainda mais a velocidade da carruagem. Obedecendo, freou os animais, que começaram a andar lentamente. Já se podia ver nitidamente o palácio, assim como o seu senhorial portão. Edmundo, espreguiçando-se, endireitou-se para poder também apreciar a entrada magnífica da nossa casa. No grande portão, a carruagem teve de demorar uns instantes até que o porteiro viesse abri-lo. Aproveitei esses momentos para fazer um exame rápido do mesmo. Tinha meu pai cuidados extremos com a entrada do palácio e esse portão a sempre recebeu dele o maior zelo. Contava-me ele que o ferro com que fora feito tinha sido preparado nas forjas de um dos nossos antepassados que, nas horas do ócio, aproveitava para fazer nas suas oficinas de ferreiro verdadeiras peças de arte. E foi assim que fez o portão que, ainda passados tantos anos, ornamentava o nosso palácio. Olhei para os bojudos lampiões sustentados pelas colunatas e, pairando bem alto, os nossos brasões circundados pelas soberbas flores de lis. Sacudi a cabeça com desdém, como que desafiando tudo e todos, só olhar para aquele brasão que marcava a minha soberania naquele burgo distante. Aberto o portão, a carruagem entrou no parque. Sombra agradável, vinda das seculares árvores, cobriu o caminho até a majestosa escadaria de mármore. Ouvindo o barulho da carruagem, a criadagem apressada veio receber a sua nobre senhora. Quase sem olhá-los, desciam parada por Edmundo, que delicadamente os cumprimentou. Subi apressados longos degraus, estava cansada da viagem e saudosa da minha tranquila residência. Demorei-me rápidos momentos no terraço e depois entrei para o grande salão, cujas janelas estavam abertas para o parque. Depois encaminhei-me para os meus aposentos e, da janela, vi Edmundo conversando alegre com um dos criados que tinha vindo respeitosamente cumprimentá-lo. Ouvi também o latir dos cães despertos pelo barulho da carruagem. Já estávamos no burgo há muitos dias, e apesar do sossego que tínhamos, continuava a sentir a mesma inquietação.
debalde procurava sair com Edmundo à procura de distração. Íamos, muitas vezes, percorrer a estrada pela manhã, vagarosamente, de mãos dadas e despreocupadamente, levando em nossa companhia diversos cães que corriam alegremente, à nossa frente, latindo forte. Tinha no meu castelo diversas raças de cães pois, meu pai gostava muito, principalmente dos cães para as suas caçadas, que eram famosas. Andávamos grandes distâncias e voltávamos cansados, precisando depois de longo repouso. Outras vezes preferíamos sair à tarde. Certa manhã acordei sentindo-me fortemente nervosa. Tinha passado toda a noite, sonhando um sonho confuso onde se misturavam as silhuetas de Ângela, de minha mãe, de meu pai e de diversos desconhecidos, todos com semblantes preocupados. Estavam reunidos num recanto do bosque. Lembrava-me perfeitamente que eles, em dado momento, corriam para um certo ponto e, aos gritos alarmantes, faziam um círculo em volta de uma coisa que não me foi possível ver. Ao acordar tinha ainda fixo na minha retina o olhar alucinado de Ângela, depois o de minha mãe que, suavemente, tinha abraçado Ângela. Senti ainda o tremor que percorreu meu corpo ao vislumbrar o estranho grupo. Fiquei muito tempo sentada olhando para Edmundo que dormia tranquilamente. No seu rosto, já um tanto ufanado, eu ainda descobri algo de belo que tinha sido seu poder de sedução. Até mesmo dormindo ele tinha, pairando nos lábios, o seu sorriso encantador. Quanto mais olhava para ela e mais sentia a angústia que vinha me torturando atrozmente e, agora, esse sonho enigmático. O que seria que Ângela, minha mãe e meu pai estavam vendo e que me foi vedado? Recordava-me perfeitamente do trecho do bosque. Era um dos atalhos onde meu pai costumava ficar de atalaia, à espera da caça ambicionada. Mais de uma vez lhe fiz companhia nesse mesmo local quando, com os nossos hóspedes, caçávamos no bosque. Sentada, ainda me lembrava da última caçada que meu pai organizou. Diversos amigos tinham vindo de Paris especialmente convidados para essa caçada. O nosso castelo estava repleto, todas as suas dependências tinham sido ocupadas, pois não só os amigos de meu pai tinham atendido ao convite, assim como amigos e parentes de minha mãe e meus também. Quer pela manhã, ou à tarde, formavam-se diversos grupos para os passeios organizados. Saímos todos montados em fogosos cavalos, à frente iam as moças elegantemente vestidas, ostentando mimosos chapéus onde as mais delicadas plumas davam ao mesmo uma graça delicada, outras traziam finíssimas echarpes de cores claras que se harmonizavam maravilhosamente com as suas cutis. Longas saias caíam em dobras até cobrirem os pés calçados de botas altas. Compridas luvas e pequeninos rebencas. Para os cavalheiros, calções curtos, botas abotoadas até muito alto, sóbrios casacos e pequenos chapéus. Alguns traziam alvas camisas que sobressaíam admiravelmente com a cor escura dos casacos. E, assim, os bandos alegres, em loucas disparadas, se enveredavam pelo denso bosque seguidos da malta de cães, habilmente amestrados para esses divertimentos. Essa foi a última caçada que meu pai organizou e que me deixou para sempre uma dolorida saudade. Depois que tínhamos chegado ao burgo pensei, juntamente com Edmundo, que devíamos, assim como fazia meu pai, organizar também uma caçada dando motivo para que reuníssemos os nossos amigos. Ele logo não concordou, achava que devíamos ficar mais tempo sozinhos na tranquilidade boa da nossa casa, depois, então, sim, poderíamos pensar nessas reuniões. Mas, eu discordei. Talvez me fizesse bem o contato com pessoas alegres, talvez isso me auxiliasse, contribuindo para afastar um pouco o temor que vinha me martirizando há tanto tempo. O meu temperamento era alegre, e se não dava expansão ao mesmo, era devido à minha situação ilícita com Edmundo. Sabia que a sociedade fingia ignorar porque eu era duquesa e fabulosamente rica mas, não deixavam, mesmo assim,
de comentar e comentar com maldade essa união. Edmundo, que não sabia contrariar-me, aqueceu ao meu pedido, deixando somente para mim a incumbência de tudo organizar e de fazer os convites. Prometi que deixaria passar ainda alguns dias para, depois então, tratar do programa para o início das reuniões que eu pretendia dar no meu castelo. Estávamos sentados no claro terraço todo banhado de luz vinda do sol, que tinha despontado indiscretamente de trás das montanhas verde escuro e se infiltrado por entre os ramos das floridas trepadeiras que engrinaldavam as artísticas colunas. Bandos festivos de pássaros pousavam nos galhos, que eram balançados pela aragem fresca, e entrinados suaves gozavam também da deliciosa manhã. De onde estávamos sentados podíamos ver, perfeitamente, o grande e bem tratado jardim, assim como os jardineiros na sua faina cotidiana. Eram velhos e hábeis servidores preparados por meu pai para esse delicado mister. Enlevada com a beleza das várias flores, via também com que cuidado um dos jardineiros colhia, em um grande cesto, as flores que iriam ornamentar o meu palácio. Fazia questão, sempre que quando aí estava, que todos os dias fossem colocados nos inúmeros jarros muitas e variadas flores. Eu mesma vinha enfeitá-los. Cuidadosamente selecionava as flores. Era para mim um prazer e uma inefável alegria quando tinha nas minhas mãos uma rosa muito alva ou uma outra flor. Com que interesse admirava o acetinado das suas pétalas ou o perfume sutil, que eu aspirava demoradamente. Eram lindíssimas as rosas cultivadas pelo meu saudoso pai. Sentada ao lado de Edmundo, nessa radiosa manhã primaveril, observando o trabalho dos jardineiros, recordava-me também de meu pai que, como agora estávamos desfrutando da tranquilidade do burgo, vinha a todas as manhãs cuidar das suas rosas, acompanhado de seus cães, amigos inseparáveis. Edmundo, sentado ao meu lado, estava calado, olhando, também com interesse, os jardineiros. Ele era estimadíssimo no nosso burgo, em cada servidor tinha um amigo leal. Olhei bem para Edmundo e notei que o seu olhar estava fixo nesse momento e não no jardim, mas muito além, talvez estivesse pousado no ponto onde Angela residia. Fazia muito tempo que Edmundo não via a sua esposa, eu o tinha acorrentado ao meu lado, todos os seus passos eram por mim vigiados com o máximo cuidado, mas mesmo assim era torturada pelo ciúme. Só em pensar que Angela estava agora perto de nós, fazia com que eu sentisse verdadeiro pavor com a possibilidade de Edmundo manifestar vontade de revê-la. Estava assim pensando quando vi Edmundo, inesperadamente, levantar-se, sem dirigir-me uma só palavra, descer apressado as escadas e chamar um dos criados, dando uma ordem rápida, voltando em seguida para junto de minha cadeira, e pousando a mão sobre o meu ombro, falou delicadamente. Madalena, vou sair, estou sentindo necessidade de aspirar um pouco o ar dos campos. Assustada, ergui o rosto para ele, e deparei-me então com o olhar firme de Edmundo. Ainda quis pedir para acompanhá-lo, mas ele, ligeiro, afastou-se. Fiquei presa à cadeira, sem forças para segui-lo. Era a primeira vez, desde que estávamos no castelo, que ele tinha manifestado vontade de sair só. Para onde pretendia ir Edmundo? Para onde? Vi quando ele voltou e, muito depressa, depositou na minha mão um beijo inexpressivo. Quase correndo desceu as escadas e, num salto, montou o cavalo que, numa veloz carreira, tomou a grande e larga estrada. Sentada de onde estava, vi a poeira levantada até nos confins do começo da curva. Tive ímpetos de segui-lo, mas não seria mais possível alcançá-lo. Para onde teria ido meu Edmundo? Edmundo, talvez por uma intuição vinda do alto, teve naquela manhã vontade de rever a sua abandonada esposa, intuição que ele mesmo não podia e não sabia explicar. Angela estava esquecida, eu o tinha dominado totalmente. Nunca mais ela procurou ter notícias do esposo, vivia tranquila na sua modesta casa.
Foi tão profundo o golpe que Edmundo lhe causou que ela ficou para sempre insensível a qualquer recordação dele. Procurou mesmo olvidá-lo, não querendo saber nada a seu respeito. Até com sua mãe ela não pronunciava o nome de Edmundo. Procurou viver sozinha, entregue a suavizar os sofrimentos dos outros. Era no seu burgo o anjo tutelar dos que sofriam. Saía pelas estradas, enveredava pelos atalhos até as paupérrimas choupanas dos pobres levando o consolo da sua presença, o bálsamo consolador dos seus conselhos, as dádivas angariadas por ela para serem distribuídas, enfim, sentando-se nos leitos dos doentes e com a suavidade das suas palavras, infundia naqueles seres desafortunados momentos de alegria e de compreensão. Era a fada mensageira das boas novas. Sempre que batia numa porta era recebida com afeto. Bastava só sua presença para transmitir alegria. Era queridíssima de todos. Percorria as estradas sem medo. Vista de longe, o seu vulto esguio, quase sempre vestida de branco e tendo nos braços uma pequenina cesta, todos se descobriam respeitosamente, quando ela passava. Ângela, apesar dos sofrimentos, era ainda lindíssima. De uma beleza suave, de um olhar brilhante e ensombrado por longas pestanas. Na mesma manhã em que Edmundo, inesperadamente, saiu sozinho, lá no burgo distante também Ângela preparava-se para mais uma das suas costumeiras visitas. Vestida, desceu tomou a pequenina cesta, pôs um grande chapéu para resguardá-la do sol, despediu-se de sua mãe e tomou então a direção da estrada. Caminhava devagar, cabeça baixa, alheia à beleza da manhã. Nem mesmo o trinado dos pássaros a entusiasmava. No seu cérebro cruzavam as mais desconcertantes ideias. Desde muitos dias que, mesmo tentando esquecer, recordava-se de Edmundo e, no recôndito de sua alma sofredora, reconhecia que ele ainda vivia. Sim. Vivia apesar de todos os seus imersos e de todas as suas ingratidões. Ângela tinha caminhando um longo percurso quando sentiu-se muito cansada. Faltava ainda muito para chegar a Choupana, onde pretendia visitar uma velhinha enferma e para ela levar algum alimento. Sentou-se na margem da estrada, debaixo de uma sombra, depôs a seu lado a cesta, retirou o grande chapéu e aliviada, respirou. O silêncio na estrada era completo. Nessa hora matinal todos estavam entregues aos seus trabalhos, ninguém viria interromper o seu descanso. Ângela olhou para todos os lados, sempre a mesma paisagem, porém bela. Na sua frente a campina muito verde a se perder de vista, algumas árvores isoladas, cujas copas frondosas ofereciam abrigo a muitos pássaros. Da estrada larga, partiam muitas encruzilhadas que davam para diversas choupanas dos campônios da redondeza. Gente humilde e pobre que vivia do trabalho estafante dos campos. Para a choupana desses campônios, que Ângela dirigia-se, diariamente, levando a sua assistência amiga, e era também na acolhedora amizade dessa gente simples que ela encontrava alegria e paz para o seu espírito sofredor. Quantas vezes ela saía com o seu coração torturado pela angústia e ia para junto de seus amigos, certa que lá encontraria amizade sincera. Todos tinham veneração por ela. Todos sabiam do seu drama. Todos detestavam Edmundo. Apesar de Ângela nunca pronunciar o nome de seu esposo, todos sabiam que ela sofria atrozmente. Estava sentada, quando olhando para o fim da estrada havia uma nuvem densa de poeira. Alguém se aproximava. Quem seria? Ângela, curiosa, olhava insistentemente. Depois, surgiu o vulto de um cavalheiro. Não tinha mais dúvida, o cavalheiro se dirigia para sua casa. Mas quem seria? Ela não levantou-se, continuando sentada à espera. Qual não foi sua surpresa, quando reconheceu que era Edmundo? Foi também para ele uma surpresa inesperada o encontro com Ângela. Pensava encontrá-la na sua casa e que devia ser muito difícil conseguir falar com ela. Aproximando,
desceu rápido do cavalo. Ela não fez um só movimento, o esperou como estava. Edmundo, trêmulo, ficou muito tempo a seu lado sem pronunciar uma só palavra, olhava para ela firmemente e nesse rápido instante a comparou com Madalena. Que diferença entre as duas! Ângela trazia estampado em seu rosto bonito e no seu olhar terno uma suavidade impressionante. Tudo nela era simples. Foi ela quem falou primeiro. Edmundo, que prazer em tornar a ver-te, senta-te a meu lado. Depois de uma certa relutância, ele aceitou o convite, sentou-se ao lado de Ângela, mas não podia falar, uma emoção estranha o tolhia. Sentia-se envergonhado diante daquela terna mulher que ele desprezara cruelmente. Na sua consciência reconhecia quanto tinha sido injusto e covarde. Apesar de Madalena dedicar-lhe muito amor, no seu íntimo não pudera jamais esquecer Ângela, e agora, sentado perto dela, sozinhos na estrada silenciosa, volvia a sua infância distante e revia essa mesma estrada, essa mesma campina verde onde ele e ela correram juntos. Foi nessa mesma estrada, sentados debaixo de uma sombra colhedora, que ele, já adolescente, fez-lhe as primeiras juras de amor. Foi ainda nessa estrada que eles, noivos, percorreram muitas vezes de mãos dadas, felizes, muito felizes, até que encontrou Madalena e, desde então, a sua vida foi totalmente modificada. Edmundo mesmo não sabia explicar por que veio procurá-la. Estava indiferente, conversando com Madalena, quando sentiu uma vontade inesperada de rever sua esposa. Parecia que uma força desconhecida o empurrava para perto dela. Sem poder dominar-se, pela primeira vez saiu sem dizer a Madalena para onde ia. Já bem perto da casa de Ângela, ainda atordoado, perguntava a si mesmo: mas o que vou fazer em casa de Ângela? O que vou fazer? Ângela olhava para seu esposo e, penalizada, via que Edmundo estava diferente. Já não era mais aquele homem forte, de olhar arrogante, de sorriso irônico. Os seus cabelos negros estavam agora misturados com inúmeros fios prateados e no seu rosto rugas profundas o sulcavam. Comovida, constatava essa dolorosa metamorfose. Não sabia nada a respeito deles, pois em qualquer ocasião que ela ouvisse pronunciar o nome dele, delicadamente retirava-se. Não queria saber como ele vivia. Ângela era essencialmente boa, no seu coração puro não abrigava nenhum rancor. Procurava perdoar e esquecer. Esquecer, indensou-o com acento grave e rude os desprotegidos, amparando-os com amor, mitigando as suas dores e esclarecendo as suas dúvidas. Para todos tinha ela uma palavra amiga, um conselho sensato. E assim, auscultando as dores alheias, encontrou o bálsamo para suas próprias desditas. Até mesmo passados alguns anos depois que Edmundo abandonou, ela ainda recordava-se dele com ternura, mas recalcava essas recordações não deixando transparecer nem mesmo para sua querida mãe. Ao rio do seu sofrimento um manancial de ensinamentos, compreendeu que todos, ricos e pobres, nobres e plebeus, tinham o seu drama sofredor. Todos sofriam e, comparando esses sofrimentos, constatou que o seu era diminuto. Sim, porque o seu sofrimento vinha somente do desprezo de Edmundo, mas vivia tranquila no seu lar, unida à sua mãe querida, que dedicava-lhe todo o afeto, acompanhava-lhe solícita em todas as horas e vivia exclusivamente para ela. Tinha o respeito e a veneração de todos que a conheciam. Jamais recebera uma censura, era mesmo apontada como exemplo pelos antigos moradores da região. Se não possuía a riqueza fabulosa de Madalena, possuía, entretanto, o bastante para viver decentemente, pois não era vaidosa, sempre foi muito modesta e simples. Depois de um prolongado silêncio, Edmundo, baixinho, disse: Ângela, sei que essa minha vinda aqui causa-te grande surpresa, mas creio que também a minha essa resolução causou-me estranheza,
Não sei explicar o que empurrou-me para que eu viesse até aqui. Confesso-te que, há muitos dias, venho sentindo uma opressão angustiosa. Parece-me que algo está para acontecer, algo terrível que deixa-me nervoso e impaciente. Não sei, Angela, o que será? Estou no Burgo de Saint-Germain há muitas semanas. Vim para repousar, para ver se encontrava na quietude dos campos a tranquilidade que necessito, mas inutilmente pois, cada dia que passa, maior é a minha angústia. Debalde tenta Madalena distrair-me. Não sei porquê, mas tenho medo. Angela olhava aflita para ele e as suas palavras ligeiras e nervosas iam diretas ao seu coração. Uma piedade imensa invadiu todo o seu íntimo. Sim, piedade por aquele homem que, tão covardemente, a desprezou para seguir outra mulher, mas, agora, era esse mesmo homem que aí estava ao seu lado, com humildade, fazendo-lhe a mais sincera confissão. Olhando para Edmundo, ela reviu seu passado distante, quando ainda muito jovem, quando na sua vida ainda não tinha sido ferida pelos espinhos das desilusões, quando tudo era libelo e promissor. Numa avalanche impetuosa, o seu pensamento deslizava celere pelo passado longínquo, e Angela ia revendo os episódios mais queridos. Era como se, à sua frente, estivesse folheando um velho álbum, cujas páginas amareladas pelo tempo encerrasse uma história encantadora ou então comovente. Via Edmundo adolescente, depois já seu noivo e, por último, seu esposo. Depois as primeiras suspeitas, o primeiro abandono, para depois a separação final. Revia também o vulto de Madalena, recordava do seu casamento, quando ela, em companhia de seus pais, assistiu impassível todo o ato. Num estremecimento, lembrou-se de que Edmundo, no dia seguinte, saiu para só voltar muito tempo depois. Só passados muitos anos foi que pôde compreender para onde tinha ido seu esposo. Estavam calados sem poderem pronunciar uma só sílaba. Na estrada, agora fortemente ensolarada, o silêncio era o mesmo. Sentados, alheios a tudo, ambos reviam o passado. Foi depois de muito tempo que Edmundo falou. Angela, torno a repetir que vim movido por uma força desconhecida, força essa que me obrigou a vir rever-te e pedir perdão por tudo que causei. Parece-me que estou para fazer uma longa viagem e que, talvez, não me seja possível voltar, é essa sensação que tenho. Vou partir sem saber para onde quero que, se não tornar a ver-te, me perdoes e fiques sabendo que, apesar do meu procedimento vil, sempre tive guardada bem no fundo do meu coração materna e sincera afeição por ti. Confesso-te também que nunca soube explicar a mim mesmo o que sentia por Madalena. Parece-me que nos conhecemos há muitos anos, que as nossas vidas já estiveram entrelaçadas por fortes laços. Não podia desvencilhar-me dessas correntes que traziam-me presos a ela. Desde o instante que a vi, compreendi que estava perdido. O amor que sinto por Madalena é algo que não sei definir, algo de impetuoso, é como a labareda que arde ou como o frio que gela. Não me olhes assim, Angela. Crê que estou fazendo a mais santa das confissões. Crê que, muitas vezes, senti medo de Madalena, tive ímpetos de afastá-la rudemente do meu caminho e, correndo, voltar para o teu lado, mas ela sempre exerceu sobre mim um poder tremendo, um domínio completo. À proporção que Edmundo ia lhe contando o que sentia, ela, muito delicadamente, foi pousando a sua mão muito branca sobre a dele. Ao sentir o contato leve da mão de Angela, estremeceu violentamente. Ela, amedrontada, retirou a mão e levantou-se bruscamente. Edmundo fez o mesmo. Depois vagarosamente saíram pela estrada. Para onde irás? Perguntou-lhe Edmundo. Visitarei velhos amigos. Longe daqui? Não. Posso acompanhar-te, até lá? Pode. Irei junto, deixar-te lá e voltarei imediatamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
Caminhando juntos, calados, ambos recordavam outra vez o passado, recordavam e não podiam deixar de sentir saudades daqueles tempos ditosos. Mas, por que recordar o passado quando tudo está perdido? Jamais poderei unir minha vida à vida de Edmundo. Edmundo jamais. Pensava Ângela. Edmundo também pensava do mesmo modo e dizia para consigo mesmo: para que recordar quando não posso mais volver e adquirir o que perdi? Para que recordar, para quê? Tinham deixado a larga estrada e tomado a pequena vereda que os levaria à casa dos protegidos de Ângela. Mais uns passos e a modesta moradia apareceu.